Vamos falar sobre saúde, vamos, porque estamos no mês de maio e maio é o mês de conscientização sobre o câncer de ovário. É o Maio Azul. É uma doença que a gente precisa conversar mais, a gente precisa tratar mais, porque é um câncer ginecológico. A mulherada precisa se cuidar, precisa estar atenta aos sinais do seu corpo. E por isso eu convidei a doutora Denise Grossi, que é médica, ginecologista da Apivida, para falar conosco sobre esse assunto. Bom dia, doutora Denise, bem-vinda à Rádio e TV Jornal também. Bom dia, Priscila, obrigada por me receber e bom dia a todos. Eu que agradeço, né? Sempre vamos falar sobre saúde aqui no nosso programa, porque saúde é prioridade, tá, gente? Não adianta estar com o din-din aí e ficar doente, né? Tem que cuidar mesmo da saúde. E aí eu vi que o Maio Azul é uma forma de conscientizar sobre o câncer de ovário, que muitas vezes a gente deixa de falar, mas é um câncer ginecológico, né, que acaba evoluindo, mas se houver detecção precoce, ajuda no cuidado e no tratamento, não é, doutora? Sim, ajuda muito. O câncer de ovário é o terceiro câncer ginecológico mais frequente no mundo e é um câncer que, se diagnosticado precocemente, é um câncer que tem tratamento e a chance de cura é alta, né? Mas por ser um câncer, às vezes, que a mulher deixa e não faz os exames precocemente, não faz ultrassom transvaginal, não procura o ginecologista, então muitas vezes já se descobre em fase avançada, sabe, Priscila? Ele é um câncer que dá poucos sinais, na maioria das vezes ele é assintomático. Quando ele começa a dar sinais, às vezes ele já está em estágio mais avançado, né? Entendi. Quando a mulher já vai procurar uma unidade de saúde ou procurar um médico, uma médica, já está com dor, já está avançado. Já está avançado. E é um câncer que ele tem uma agressividade alta e tem uma alta letalidade. Então, assim, o importante mesmo por isso que esse mês é importante, né, para alertar as mulheres, principalmente aquelas que têm fatores de risco. Sim. Quais são esses fatores de risco, doutora? Por exemplo, se tiver alguém na família que já teve câncer de ovário, é um fator de risco? É um fator de risco muito alto, principalmente em parentes de primeiro grau, né? Mãe com história de câncer de ovário, irmãs, né? Até avós, assim, a gente tem que coletar bem a história, né? A anamnese, a história dessa paciente. A faixa etária também é um fator de risco, né? Qual a idade, assim, que é mais comum o câncer de ovário? A partir de 50 anos, né? 50, 60 anos, naquelas mulheres que estão entrando no período da menopausa, pós-menopausa, já é uma faixa etária que aquela mulher já tem que ficar atenta, já tem que procurar um médico, Entendi. né? De preferência o ginecologista, mas se não tiver no local dela, pelo menos um clínico, né? Pode ir, por exemplo, doutora, a senhora tocou em um ponto importante. Muitos dos nossos ouvintes dependem do SUS, dependem da fila da triagem, dependem da regulação. Se essa mulher conseguir, por exemplo, passar por um clínico geral, ele pode orientar ou prescrever uma ultrassonografia para depois ir para o especialista? Pode sim, é até ideal que o faça, porque muitas vezes a gente perde ali a condução porque a paciente já demorou muito no sistema de saúde básico, né? Na UBS não foi solicitado. Então, a partir dos 50 anos, é importante que se faça um ultrassom transvaginal. E o câncer de ovário também, o problema é porque ele não tem um exame assim, sensível de rastreio, igual o câncer de colo de útero tem o Papa Nicolau, tem exame do DNA HPV, o câncer de ovário não tem um exame tão sensível assim como. Mas o ultrassom transvaginal, como o primeiro exame, é bem interessante. Ele já aponta ali alguma coisa, já aponta ali algum sinal, alguma coisa, né? Em que já pode acender uma luz de alerta, né? A fazer depois com que essa mulher, procurando um especialista, ele já solicite outros exames mais avançados em caso de necessidade. Entendi. Olha, já tem gente mandando aqui mensagem, pergunta. Eu quero que você participe no 3024-7700. Atenção, mulherada, é hora de tirar dúvidas. A senhora falou que os sinais e sintomas, eles não são evidentes no início, né? Então, muitas vezes a mulher vai passando de forma despercebida. Mas, por exemplo, a pergunta que chega aqui. Doutora, eu sinto dores e ardência na hora de urinar.
já fiz tratamento para infecção urinária e depois volta. Pode ser algum sinal, é alguma orientação nesse sentido? Olha, em alguns casos ele pode aumentar a frequência, sim, da micção, né? Sim. Mas na maioria das vezes, quando tem esse sinal, é mais comum infecção urinária, no caso. Mas é um dos sinais, principalmente naquelas mulheres, né, que estão na faixa etária entre 50 a 60 anos, não estão fazendo seus exames de controle. Então, a partir dessa faixa etária, né, tem que investigar. Agendar a consulta para iniciar os exames, né? Perfeito. Doutora, mais uma aqui. Essa dúvida vem lá do bairro Industrial. Deixa eu pegar aqui a ouvinte, a Neila. Aumento da minha barriga, deve ser volume abdominal, né? Inchaço. É alguma relação? Tem alguma relação? Tem sim, principalmente assim, no quadro mais avançado do câncer de ovário, ele pode causar aumento do volume abdominal, né? Tem tumores ovarianos que são de grande volume. Tipo a barriga mais alta, tem alguma coisa estranha ali? Sim, aumento do volume abdominal, pode dar, em alguns casos, ascite, né? Que é líquido na barriga. São casos mais avançados que cursam com dor pélvica. Certo. Aumento do volume abdominal, alguns sintomas dispépticos que dá a impressão de ser de estômago, a sensação de plenitude gástrica, que você come alguma coisa e já se sente muito cheio, é um dos sintomas. É empachada, né? Como a gente fala, nossa, Sim. Parece que comi uma feijoada, um prato de feijoada. E não, já se sente logo cheia. Sim, principalmente quando já está naqueles estágios mais avançados do câncer de ovário, que é o que a gente não quer, né? A gente quer pegar os estágios iniciais. Perfeito, perfeito. Olha, gente, muita participação, 3024-7700. A senhora falou exatamente sobre essa questão do empachamento. Há alguma relação ou mexe com a questão intestinal também? Ou diarreia, ou prisão de ventre, porque a gente sabe que o corpo humano está praticamente todo interligado, né, doutora? Sim, sim. Pode ter esses sintomas gástricos, mudança do hábito intestinal, aquela mulher que tinha frequência certinha, que muda, ou fica constipada, ou até tem algum quadro de diarreia, essa sensação gástrica, dispepsia, dor pélvica, enjoo, pode ter relacionado a alguns sintomas mais inespecíficos, né, por conta do aumento do volume abdominal, pode fazer até um quadro de derrame, né, de ascite, de líquido no abdômen, pode fazer também algum quadro dependendo, tem tumores ovarianos muito grandes, que podem fazer compressão dos órgãos, sim, aumento de substâncias inflamatórias, né, que podem dar também esses sintomas nisso. Diversos, né? Olha, estamos entrevistando aqui a doutora Denise Grossi, ela é ginecologista, está nos orientando aqui nesse mês de conscientização, que é o Maio Azul, tá? Então, você que é mulher, se cuida, busca ajuda na sua rede, se é na sua comunidade, através das unidades básicas de saúde, a atenção primária é fundamental. E cobra ali da unidade, dos profissionais, a agilidade, da gestão, e qualquer bronca pode mandar aqui, hein? Que a gente está sempre buscando respostas com os gestores. Doutora, mais um tema que eu gostaria que a senhora explicasse se há alguma interligação. A questão da possibilidade de gerar um filho, da possibilidade de engravidar, tem algum impacto com relação ao câncer de ovário? O que é que mexe com isso, com a fertilidade? Tem um impacto grande, mas como ele também é mais frequente na população menopausada e pós-menopausa, já passou geralmente essa fase. Já passou aquela fase do menacme, né, que é a fase também da mais chances aí para a fertilidade. Mas tem mulheres também que às vezes têm a fertilidade mais tardia, alguns casos aí na medicina, né, que aí nesse caso diminui sim, porque né, diminui por conta que vai perder provavelmente aquele ovário, já não tem uma reserva ovariana boa, então tem um impacto sim, obviamente. Endometriose. Mexe alguma coisa, sente, porque é um assunto tão falado, inclusive esse mês também, né? A questão da conscientização da endometriose. Na questão feminina, isso também pode ser um sinal de alerta? A gente pode confundir os sintomas? Sim, sim. Endometriose um dos primeiros sintomas, sinais da endometriose é a dor pélvica crônica, dor de forte intensidade. Então, essas patologias ginecológicas, elas aí podem confundir e aí por isso que é interessante. E o que, assim, às vezes faz a gente ter alguma dúvida em relação à faixa etária, né?
porque pacientes mais jovens, né, até a idade aí antes da menopausa é mais comum endometriose. Nas pós-menopausas, né, nos casos do climatério, aí a gente já faz o diagnóstico também pensando em outras patologias mais frequentes, porque a endometriose tende até a melhorar nas pacientes menopausadas e pós-menopausas, porque a endometriose ela é hormônio dependente, então como tem uma queda hormonal nessa idade, então a endometriose costuma até melhorar nos casos, né? Então, mas claro, dor pélvica é um diagnóstico a se pensar. E a gente veio, né, doutora, falar com mais frequência da endometriose nos últimos anos. E muitas mulheres se depararam, né, com diagnósticos de um histórico que vem geralmente desde a adolescência. Eu já ouvi muito assim, eu a vida inteira menstruei muito, sangrei muito, sempre senti muitas dores, muita cólica, e isso foi muito normal para mim. Ou seja, muita mulher que cresceu sentindo dor, faltando aula, faltando ao seu trabalho, né, deixando de ser ativa, né, de produzir por conta dessas menstruações que impactavam na sua rotina. E hoje a gente começa, né, a discutir mais a endometriose e ver que eram problemas no endométrio que essa mulher acumulou ao longo dos anos sem saber, né? Isso acontece, é muito comum no consultório, muitas mulheres chegarem com essa queixa e só descobrir já na fase adulta? Sim, muito comum, até porque antes dela chegar no ginecologista, às vezes ela foi muito no clínico geral. E essa queixa, hoje em dia a gente se fala mais, informa a população, então as pessoas, como têm mais conhecimento nesse aspecto médico, até de saúde, se interessam mais, né, a geração que está vindo aí. O acesso mais fácil, na palma da mão, que aí a gente tem que ter também um cuidado extra, né, para não entrar em fake news, não pesquisar em fontes erradas, por isso que é bom ir para o especialista. Sim, então elas já chegam com essa informação que leram, né, que ouviram falar, mas assim, principalmente há um tempo atrás, as pessoas sentiam e eram subdiagnosticadas, não se pedia exame, e no ultrassom simples também, transvaginal, nem sempre vê focos de endometriose, depende muito da experiência também do ultrassonografista, mas pode não ver, né, então até que essa mulher chegue já no especialista, já se passou muito tempo, e muitas vezes também elas comentavam com algum médico, com outras pessoas, e as pessoas também, né, todo mundo que faz, que realmente hoje em dia valoriza as queixas, principalmente femininas, né? É verdade. Muitas queixas femininas também são vistas como, ela está exagerando, né? Só porque não vê ali a doença em si, acha que não é nada, não sente nada. Então, é bem interessante e já se fica informar. com essa cultura, né? Que a mulher só reclama, que tudo a mulher está cansada, ou às vezes a gente se sabota, né, doutora? Foi porque eu não dormi bem, é porque eu estou cansada, é porque eu estou exausta, é porque eu coloquei meu filho no colo e estou com mau jeito. Então, a gente também precisa ficar nesse estado de alerta com o nosso corpo, né? Sim, de sentir uma mudança, né? E muitas mulheres, eu acho que as pessoas normalizavam muito essas queixas durante muito tempo. Hoje em dia, como tem mais informação, as pessoas procuram um diagnóstico diferencial. E como as mulheres já são mais resistentes à dor, né? Já aguentam mais dor por muito tempo, então começa a normalizar muito isso. Mas sentir essa dor toda não é normal e sempre procurar o médico, de preferência o especialista, para fazer essa investigação inicial. A senhora falou como é difícil, assim, de cara, identificar a endometriose, né? O que é que pode ser feito? A senhora falou na ultrassonografia, mas existe uma ultrassonografia específica para isso. Eu lembro de um caso que chamou muita atenção da Anitta, não é? Que ela fez ressonância magnética, um exame de imagem mais avançado para poder identificar porque ela sentia tantas dores, né? Qual seria o caminho, assim? Há um diagnóstico clínico, né, pelos relatos que a mulher fala e conta a sua história, também os médicos e as médicas, como a senhora, podem identificar qual é o caminho, porque muitas vezes a gente fica achando que tem, mas tem essa dificuldade de acessar, de diagnosticar. Sim, sim. Então, tem o diagnóstico clínico, uma suspeita clínica, né, pela história da mulher, uma dor pélvica, uma dor que pode acontecer na relação sexual, uma dor de profundidade durante o ato, durante ali a relação. Tem dores também fora do período menstrual, de moderada a forte intensidade. E tem mulheres também que são assintomáticas e também são portadoras de endometriose. A gente tem hoje em dia um ultrassom transvaginal de mapeamento para endometriose, que é um exame sensível,
a depender da experiência do ultrassonografista, Sim. costuma ser tão sensível quanto a ressonância. Olha que bom. Às vezes a gente vê até um exame que diagnostica bem, tanto quanto a ressonância. A ressonância também é um excelente exame, mas às vezes acontece da gente nem ver foco na ressonância e ver também no mapeamento. E nem é tão acessível, né, doutora? Eu falo ressonância já no último estágio, porque quase, né? É difícil, é né? difícil. Pelo SUS, Ou pelo fila de SUS é espera. difícil. Muita gente fica naquela espera e tem que ter liberação. Enquanto isso, o tempo está correndo, né, doutora? Sim, sim. E pode também, tem o tratamento também clínico, que a gente faz empírico também com medicação, para ver se o paciente responde, né? A medicação hormonal, né? E o ultrassom de mapeamento, que é um exame também bem sensível, né? Se aproxima bem da ressonância, em termos de sensibilidade. Muito boa a explicação aqui da doutora Denise Grossi, trazendo para vocês, né, explicações do universo feminino, né? A gente começou falando sobre o Maio Azul, que é esse mês de conscientização do câncer de ovário, destaque aqui da nossa entrevista, e também estamos falando sobre endometriose, até porque sabemos que muita mulher tem os sinais, tem os sintomas e precisam realmente desse diagnóstico que nem sempre é tão fácil, tá? Então, presta atenção aí, se cuida. Com relação à menstruação, doutora, exatamente eu gostaria de abordar com a senhora. A gente tem visto as meninas menstruando cada vez mais cedo, não é? Sempre tem a mãe de uma amiguinha minha ou alguém que comenta no grupo da escola. Nossa, 9 anos, 10 anos as meninas estão menstruando. O que tem acontecido? É da natureza, é uma questão hormonal, é uma mudança, até para a gente saber orientar nossos filhos e nossas filhas hoje, hein? Sim, sim, as meninas estão começando a menstruar cada vez mais cedo, né? Isso tem a ver com a questão também multifatorial, assim, tanto hoje em dia da mídia, da sexualização, né, em muitas coisas, de vídeos, de crianças desde novinha, né, que também tem esse impacto. Tem a questão também alimentar, né, que muitos alimentos aí podem ocasionar o aumento do estrogênio. Olha, natural e tem a própria relação também da genética, né? Mas é claro que essa menina abaixo dos 9 anos, assim, ela já deve ser visto assim um diagnóstico diferencial, né? Que tem casos também de doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial e procurar para ver se vai fazer dependendo se for abaixo de 9 anos, já tem que fazer uso de medicação para fazer o controle ali, de suprimir esse ciclo, né? Para que ela depois não faça a menarca precoce, né? Pois é, no gente, caso. você imagina, né? E tem algum impacto na questão do crescimento, do desenvolvimento, né? Que mexe infantil. com tudo, mexe com tudo, né? Aí, exatamente, aproveitando esse gancho, a partir de que idade, né, a mãe, o pai, a família, né, deve levar a criança para a primeira consulta ao ginecologista? Olha, desde que ela menstruar é bem interessante, pode levar antes se tiver alguma outra queixa que a mãe, os pais observaram, né? Menstruação muito cedo, né? A partir de 9 anos é interessante levar, né? Acima de 10 não é considerado assim precoce mais, mas é interessante também, essa menina menstruou, leva para ver se vai ter que instituir algum tratamento, porque ela é muito precoce, pode ter um impacto aí, né, na questão do desenvolvimento. E até de dúvidas, né? É interessante para orientação, fazer junto com a família, né? Sim, sim. Para que essa menina aí seja acompanhada em relação a queixas, né? A gente não se preocupa tanto com a questão de doenças e tal, quando essa menina ainda não teve relação, que a maior parte das doenças são sexualmente transmissíveis, né? Mas se tiver alguma coceira, alguma secreção diferente também pode se levar, e desde quando essa menina menstruar, né? A gente pede antes, quando a mãe ou o pai observar algum sinal aí de menarca precoce, né? Ou aumento do aparecimento de caracteres sexuais também antes da idade, assim, ver que essa menina mama já está diferente, já está mais desenvolvida. Muda o corpo, já né? tem o pelo pubiano, que é isso, é sinal que o hormônio já está tendo um pico ali, um aumento, porque a criança também ela tem ação hormonal mesmo antes de entrar na menarca, mas ela não tem aquele desenvolvimento dos caracteres, né, sexuais antes, né?
Então, se aumentou ali a questão do pelo na região dos grandes lábios, ou do pelo ali no pênis do menino, aí é interessante, notou que a voz também está diferente, notou alguma coisa assim, leva para consulta para, se no caso, fazer algum diagnóstico diferencial ou se está dentro do fisiológico para a idade, né? Dicas importantes, hein? Às 7h27, nessa reta final da entrevista, doutora Denise, a gente trouxe o tema principal, Maio Azul, conscientização, prevenção do câncer de ovário. Vamos falar agora, para fechar esse bate-papo importantíssimo, tratamento, né? Tem tratamento, tem cura, o câncer de ovário, qual a orientação que a senhora deixa aqui para que a gente possa também trazer uma luz, né? Para quem está nos acompanhando, quem está nesse processo diagnóstico. Claro tem que tratamento, tem também. Tem tratamento, tem cura, tudo depende do estadiamento e da fase que encontrar esse câncer. Então, mulheres a partir dos 50 anos já façam visitas regulares ao médico e já façam ultrassons regulares, pelo menos uma vez no ano. Se diagnosticado precocemente, né, a conduta no geral é a cirurgia. Aí tem quimioterapia que se faz antes e tem a quimioterapia depois também da questão cirúrgica, né? Mas se diagnosticado precocemente, a chance de cura é alta. Não chega a ser uma chance de cura igual o câncer de colo e outros tipos de câncer, mas precocemente é uma cura bem alta. Sim. Certo? Então, é importante. Então, procurem rápido. um médico, 50, 60 anos, se informem, façam os seus exames seriados. Fique atento também a outras queixas que aparecer, né? Dor pélvica, alguma coisa do tipo. Vão antes também, se tiverem essas queixas, mas principalmente nessa faixa etária de 50 e 60 anos, né? E o tratamento geralmente envolve isso. Tem medicações, né? Quimioterápicas, tem a questão cirúrgica, que é a preferência, assim, a via de preferência. Só não se faz em casos, às vezes, mais avançados, que se tenta a químio primeiro. Perfeito. Aí, gente, tá aí a dica do pélvico, a dorzinha no pé da barriga, né? Vocês já sabem, no popular. Então, procura logo, vai à unidade de saúde. Se você tiver o plano de saúde, já agenda aí logo com o ginecologista ou a ginecologista de confiança, mas não negligencie os sintomas, né? Às vezes tá ali com a dorzinha, não, foi só hoje, toma um remedinho, aí esquece, depois volta, e aí essa dor continua. A questão da urina, monitorar sempre, sim, né, doutora? Sim, tem que observar seu organismo. A frequência de micção é importante a gente falar, ter esse espaço aqui, porque 8 de maio, né? Aí o dia da prevenção do câncer, né, de ovário. Então, é uma data importante para trazer as pacientes mais próximas, para que façam exames de rastreio e, em casos de iniciais, igual eu te falei, tem o ultrassom transvaginal, aí mais para frente a gente pode abrir mão da ressonância e até exames de sangue, marcadores tumorais também auxiliam no diagnóstico. Então, é importante ter esse espaço para lembrar as mulheres da conscientização do 8 de maio, conforme você falou muito bem, que é para a prevenção do câncer. E em diagnósticos aí iniciais, essa paciente provavelmente vai ter uma cura futura, ela ainda vai ficar um tempo monitorizando, mas é isso. É um câncer de difícil detecção, mas se essa mulher procura o médico e faz seus exames, a detecção a gente consegue fazer precoce, que é o que a gente quer, antes de aparecer sintomas. Maravilha! 7h30. Agradecendo a doutora Denise Grossi aqui conosco nos estúdios da Rádio Jornal. E lembrando, Maio Azul de conscientização, dia 8 é a data, mas dia de cuidar da saúde é todo dia, o ano inteiro. Se observe, Sim. Observe seu corpo, das pessoas da sua casa, da sua família. Doutora Denise, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês e um ótimo sábado. Ótimo sábado para a senhora também, doutora Denise. Sábado também é dia de informação, também é dia de falar sobre saúde aqui, no programa que você já está amando, né? Eu já estou amando aqui desde a estreia no dia 11. A gente está lidando com essa conexão semanal. Sábado é aqui na Jornal.